Para falar da necessidade de tornar São Paulo uma cidade mais verde e os projetos nesse sentido, eu recebo o secretário municipal do Verde e Meio Ambiente, o Rodrigo Ravena, a quem eu agradeço muito a gentileza da participação aqui no nosso jornal. Boa tarde para você, secretário. Boa tarde. O prazer é meu. Secretário, o índice de área verde recomendado pela OMS é de 12 metros quadrados por habitante. Na média, a cidade alcança esse patamar, né? Na média alcança. A cidade, na verdade, tem áreas que estão muito acima desse patamar e as áreas de ocupação mais antigas, Brás, Barra Funda, Pari, um pedaço da Zona Leste, que tem a ocupação humana mais intensa, tem esse índice menor do que o desejável. Mas a gente está trabalhando para que isso cresça e a cidade como um todo passe a ter uma condição melhor de arborização e de verde. Tornar a cidade mais equilibrada nesse sentido é um desafio da Secretaria? É um desafio, eu acho que é o principal desafio, é tentar arborizar essas áreas que não são arborizadas, né, que não são arborizáveis. A gente precisa de soluções novas, por exemplo, jardins verticais, plantio em asfalto, plantio em guia. A Secretaria inicia agora, em fevereiro, um processo de contratação desse plantio pela própria Secretaria para a gente poder, nessas áreas que são mais degradadas e mais difíceis de se recuperar o verde, a gente consiga fazer isso e cumprir as metas aí de arborização e os índices internacionalmente previstos para a cidade. E isso mais a longo prazo ou não? Não, a gente tem, a expectativa é dentro deste ano já fazer um grande esforço de plantio aí de 20, 25 mil árvores nessas áreas mais problemáticas. E aí tem todos os termos de compensação, as compensações que as empresas que constroem têm que fazer nas áreas onde o índice não é tão ruim. Então a gente não para o tempo todo de fazer crescer esse índice de arborização da cidade. Essa é a meta para esse ano. E a longo prazo, a gente espera que a cidade seja cada vez mais verde. E está tudo sendo montado para que isso seja feito assim. Secretário, o paulistano ele tem ocupado os grandes parques da cidade, principalmente aos finais de semana, né? Milhares de paulistanos frequentam o Ibirapuera, por exemplo, o Parque do Carmo. E os parques menores, você acha que eles são ocupados? O paulistano conhece os parques que ele tem ao seu redor? Eu acho que o paulistano conhece pouco a quantidade de parques que a cidade tem. Nós temos 107 parques instalados. Todos têm uma utilização grande nos finais de semana, não tantos quanto os dois maiores, que é o Carmo e o Ibirapuera. E tem aí 100 mil pessoas no fim de semana circulando pelo parque. Mas todos são ocupados e todos têm demanda das populações específicas. Os lineares, com campo de futebol, quadras, e os outros parques menores, que são parques mais regionais, têm uma utilização intensa com caminhadas, tal. Então todos os parques são altamente ocupados pela população. Talvez os outros, tirando os dois maiores, mas pela população local. E isso é uma preocupação da Secretaria, de manter esses 107 parques funcionando amplamente e concretamente para toda a população. O paulistano cuida bem das áreas verdes que ele tem, dos parques, por exemplo? A gente gostaria que eles cuidassem um pouquinho melhor. Assim, óbvio que é função da Secretaria e da administração pública zelar pela manutenção, zelar pela segurança do parque. Mas a ajuda e a colaboração do usuário do parque é importantíssima. Quer dizer, quem vai no parque correr não pode jogar a garrafinha depois que terminou de correr no chão do parque. Terminou de comer, os parques estão equipados com lixeiras, com todos os equipamentos necessários. A ajuda da população na utilização do parque melhoraria muito também a condição do próprio parque. Né? Mas a cidade sofre com vandalismo em praças, por exemplo? Em praças e em parques. O vandalismo é constante. É igual nos dois, né? É igual nos dois. Quer dizer, o pessoal acaba quebrando uma coisa que é deles mesmo, pensando que não é. Porque, é da administração pública. Não é. Né? O parque é da população, a administração pública só cuida dele para que esteja em condições de ser usado. Mas tem algum histórico de vandalismo, especialmente nos grandes eventos. Né? No aniversário da cidade, São Paulo ganhou a reabertura do planetário, né? Do Ibirapuera. Quais são as outras ações previstas aí para esse ano da Secretaria? De impacto como o do planetário, que virou um sucesso
Que ficou 3 anos, né, fechado. Público e de crítica, filas, todas as sessões com 98% de ocupação são gratuitas. A gente entrega até o final de março e começo de abril o Planetário do Carmo, que é maior do que o Ibirapuera, a cúpula é maior, o projetor é melhor, uma capacidade um pouquinho menor, são 300 pessoas, o Ibirapuera era 320. A gente entrega o Planetário do Carmo, temos aí 5 ou 6 recuperações importantes de parques lineares que serão entregues esse ano e 4 ou 5 parques também que devem vir na linha de entrega ainda esse ano. Fora todas as providências e medidas para melhorar a arborização e o cuidado com os parques. A gente está com um projeto de revitalização gradual de todos os parques. Secretário, muito obrigada pela entrevista, um ótimo ano para você e uma boa tarde. Muito obrigado, boa tarde.